Olá, em português nós vamos fazer a nossa revisão também para as avaliações, tá? Nós temos aqui a sílaba tônica. Sílaba tônica é aquela pronunciada com mais intensidade, com mais força na palavra. E aquela que é pronunciada com baixa intensidade, com menos força, é a sílaba átona, entendeu? Então, olha só, lata. O lá é o mais forte. Então, o lá é a sílaba tônica. Bola. O bó é mais forte. Então, o bó que é a sílaba tônica. Então, vamos ver. Classificação das palavras quanto à sílaba tônica. Nós podemos classificá-las de três maneiras. As oxítonas, que é quando a última sílaba é a mais forte, né? É a tônica. Por exemplo, condor, ruim, vatapá, ipê. Então, quando a última sílaba é mais forte, ela é oxítona. Paroxítonas, quando é a penúltima sílaba tônica. Por exemplo, escola, o có é o mais forte. Alto, ao, que é a sílaba tônica. Táxi, é o tá, que é a sílaba tônica. Então, por isso elas são paroxítonas. As proparoxítonas é quando é a antepenúltima sílaba tônica. E um lembrete. Todas as proparoxítonas são acentuadas, igual nós temos aí, ó. Médico é o mé, que é o mais forte. Úmido é o u. Lâmpada é o lam, né? Observação. Se houver acento agudo ou circunflexo na vogal, aí estará a sílaba tônica. Aí fica mais fácil de encontrar, né? A sílaba tônica sempre estará nas três últimas sílabas. Você não vai conseguir encontrar a sílaba tônica em outras sílabas que não sejam as três últimas, ok? Agora vamos para o uso dos porquês. Porquê separado sem acento a gente usa para o início de uma pergunta, no início ou no meio. Por exemplo, por que foi embora? Agora, o porquê junto sem acento é para a resposta. Olha o exemplo, porque choveu. Porque separado com acento é para o fim da frase, né? Principalmente frases interrogativas. Atrasaram por quê? E o porquê junto com acento é porque ele pode ser substituído pela palavra motivo, né? E ele sempre vem antecedido pelo artigo o. Então, olha o exemplo. Você sabe o porquê disso? Tá vendo? Tem um artigo o antes dele. Então, quando vem assim, que a gente pode trocar. Se eu trocasse esse aqui pelo substantivo motivo, ó, você sabe o motivo disso? Daria certo. Então, é quando é o porquê junto com acento, ok? Verbo. Vamos ver agora o que é verbo. Aqui nós temos alguns verbos, né? Amar, respeitar, ler, falar, estudar, brincar, sorrir. Então, vamos ver o que é. Verbo é uma palavra que exprime a ação, estado, fato ou fenômeno, né? Uma coisa que acontece, né? Uma ação. Então, olha só, ação. O menino correu para pegar o ônibus. Ele praticou uma ação, ele correu. Então, é do verbo correr. Estado. Como estavam velhos? É como se encontra, né? Aquilo. Por exemplo, isso aí pode estar sendo falado de um jarro, né? De vários jarros, como estavam velhos. Então, aí nós temos o estado. E o fenômeno é o fenômeno da natureza, né? Coisas que acontecem na natureza. Nevou em São Joaquim. O verbo nevar, chover, né? Ventar. Então, esses são os verbos relacionados ao fenômeno da natureza. O verbo é a palavra indispensável na organização do período. O que é o período? É a frase. Então, o verbo ele é muito importante para a organização da frase. E nós temos aqui as flexões do verbo, né? Onde ele indica o tempo, indica o momento em que se dá o fato expresso pelo verbo. Temos três tempos, que é o presente, que é quando ocorre no momento em que se fala, ou fato contínuo. O passado, que nós chamamos de pretérito, que ocorreu antes do momento em que se fala,
E o futuro, em que esse fato ainda ocorrerá, após esse momento que se fala. E aí, nós temos o modo. O modo indica a atitude. Essa atitude, ela pode ser de certeza, de dúvida, de mando, da pessoa que fala em relação ao fato, né? Por exemplo, nós temos aí o indicativo. O indicativo exprime-se em geral uma ação certa, né? O indicativo, ele indica certeza. É uma coisa que realmente está acontecendo, né? Eu estou gravando essa aula. Então, é uma coisa que está acontecendo. Então, está no indicativo, né? Seja em referente ao passado, ao presente ou ao futuro. Uma coisa que é certa. Imperativo, exprime ordem, conselho, desejo, pedido, convite, né? Por exemplo, vai estudar, né? Esse é ao mesmo tempo um conselho e pode ser uma ordem, dependendo de como se fala. E no subjuntivo, exprime-se uma ação incerta, duvidosa, eventual ou mesmo irreal. É aquela dúvida, né? Não se sabe ao certo se vai ocorrer ou não. É quando a gente coloca o se, talvez, né? Assim. Temos também os sinais de pontuação. Ponto de interrogação é usado quando você está escrevendo uma pergunta, né? O ponto de exclamação a gente usa quando tem algum sentimento de susto, de alegria, de medo, de grito, espanto. O ponto final é quando a gente termina uma frase, né? Para terminar um pensamento. E a vírgula é usada para indicar uma pequena pausa, né? Quando aquela leitura precisa de uma pequena pausa naquela frase, naquela expressão. Os 2 pontos é para avisar que um personagem vai falar ou que vai iniciar uma listagem, né? Por exemplo, e ele falou, aí coloca-se os 2 pontos, para depois vir com travessão e colocar a fala. Ou então, quando vamos listar, vou na feira comprar, coloca 2 pontos e aí lista o que vai comprar. Ponto e vírgula é usado para dar uma pausa maior do que a vírgula, né? Ele é usado quando essa pausa precisa de um tempo maior. Reticências é usado quando não se termina de escrever uma frase e o leitor fica pensando no final, quando surge aquela dúvida, né? Aí coloca-se as reticências. Ou então, quando você vai escrever uma coisa que é muito grande, coloca-se as reticências. Travessão é usado para indicar o diálogo entre as pessoas e destacar uma palavra ou expressão. A gente usa nas falas, né? Nas falas dos personagens. Ou também para destacar, né? Que pode ser usado parênteses, que a gente vai falar, ou travessão, destacar alguma coisa. Olha aí o parênteses. São usados para separar palavras ou expressões na frase para chamar a atenção ou dar uma explicação. E as aspas são usadas para indicar citações, uma coisa que foi outra pessoa que falou, você quer colocar ali no seu texto, você pode colocar entre aspas, porque foi a outra pessoa que escreveu aquilo, entendeu? Ou que falou. Mas também pode ser usado para chamar atenção sobre uma palavra ou uma expressão também. A abreviatura é a representação de uma palavra por meio de uma ou algumas das suas letras, né? Temos aí, nós temos vários tipos, várias abreviaturas formais e abreviaturas informais também. Tem aquelas que a gente usa nos documentos, né? Em algum excelência, a gente coloca EXC, né? Mas tem também aquelas abreviaturas informais que a gente usa, às vezes, teclando para alguém, né? Você, que aí coloca o VC, né? Aí são as abreviaturas informais. E nós temos também as siglas, né? Por exemplo, IBGE, que significa Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. As siglas dos estados, por exemplo, o nosso estado de Goiás tem a sigla GO, né? Então, temos várias. Linguagem formal e informal. Ó, aqui desse lado nós temos a linguagem informal e do outro lado nós temos a linguagem formal. A gente está muito cansado. De um jeito que a gente fala com quem
a gente conhece, uma pessoa mais próxima, né? Que é a maneira informal. Na maneira formal, nós estamos muito cansados. Ou seja, a linguagem formal, ela tem uma linguagem correta, né? Ela fala de uma maneira correta. Olha aqui. Caramba, tô perdido e não sei chegar no hotel. É uma linguagem informal. É com alguém que tá ali do seu lado, né? Ou então se ligou para alguém que conhece. Agora, quando você vai falar com alguma outra pessoa que você não conhece e quer falar que está perdido, estou perdido e não sei chegar ao hotel. Então, fala corretamente. E aí, como você anda? Olha aí, ó, você, né? Bem informal. Olá, como você está? Essa é uma linguagem mais informal, mais formal, né? Então, nós temos essas as diferenças da linguagem formal e da linguagem informal, ok? Então, até a próxima.